Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lua Meia e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, que é sobre o divórcio na era pandêmica aqui do Japão e também um pouquinho sobre o Brasil, porque afinal nós somos brasileiros. Então é um vídeo até um pouco interessante, então se você gostar do vídeo, né, se você gostar do tema, já vai assistindo até o final. E se você gostar, já dá um like, não custa nada, nadinha de nada, você dá uma apertada aí no inscreva-se, tá? É tudo de graça, ninguém vai te cobrar nada, tá ok? Já dá um like, compartilha e vamos para o assunto principal, chega de blá blá blá. Então, né, ninguém quer se meter na vida de casal, ninguém quer dar palpite em vida de gente casada. Não que eu seja fofoqueira, né? Mas falar um pouquinho assim sobre as tendências desses divórcios que estão ocorrendo hoje em dia eu acho que é importante, porque afinal, talvez você seja casado, eu sou casada e eu tenho que, em primeiro lugar, preservar o meu bem-estar e o meu casamento. De repente eu posso estar bem, mas o meu marido não, né? E aí? Como é que fica? Então, o casamento, para o casal se dar bem, o casamento seguir em frente, os dois têm que estar em sintonia. Você não acha? Escreva aí nos comentários o que você acha. Às vezes você está bem e às vezes você pode não estar. Às vezes o seu casamento estava indo muito bem e com essa era pandêmica o seu casamento, tá indo para as cucuias, né? Então é só um jeitinho de você assistir esse vídeo e ver que tem muita gente se separando hoje em dia por coisas bobas, por falta de um pouco de paciência. Então hoje eu queria deixar 3 dicas para você não se separar. Então eu vou falar sobre isso e depois a gente vai fazer um certo comentário, ok? Por que eu acho que se separar nessa época não compensa, não é bom, a gente tem que ter mais paciência? Porque a gente casou, certo? E a gente casa não só para as horas boas, mas para as horas ruins também. Então, um divórcio agora só vai acabar acarretando mais problemas, sendo que a gente já tem bastante. E numa situação pandêmica, a gente não sabe se vai durar mais 1 ano, se vai durar 2. Então, de repente, vocês só podem estar de cabeça quente. Então, é melhor conversar, um aturar o outro e deixar essa situação passar primeiro. Porque, de repente, você pode perder o emprego, seu marido pode perder o emprego. Então, numa dessa, é melhor superar essa fase em 2 do que se separar e acabar tendo maiores problemas. E o terceiro motivo é, se vocês têm filhos, quer dizer, esse casal tem filhos, como que vai ficar as crianças nessa situação? Se separando numa época tão difícil para elas também, de estar lidando com isso, de ter que estudar online, de não poder sair com os amigos, de não ter aquela liberdade. Se está difícil para a gente que é adulto entender isso, suportar isso, imagine para os nossos filhos. E numa dessas, o casal se separando, as crianças vão sofrer muito. Então é hora de deixar um pouco o egoísmo de lado e pensar primeiramente nas crianças. E também porque tem hora que vai bater uma solidão muito grande e um certo arrependimento. Então deixa as coisas baixarem, deixa essa pandemia passar para depois tomar uma decisão do que vai ser feito, né? Se vai se separar. Então, se a convivência já não estava boa antes por causa da paciência, né, que a gente já não tinha muito, porque as coisas já não estavam legal, por causa da situação financeira, por causa do recuo da economia, porque um dos dois perdeu o emprego, porque um dos pais ou os pais de um dos dois lados moram juntos, e porque um dos dois lados não ajuda na educação dos filhos, não ajuda no afazeres domésticos. Então tudo isso, né, a falta de carinho, falta de compreensão, tudo isso acarreta assim numa bola de neve que a gente vai guardando, e o marido ou a esposa acaba ficando de saco cheio. Então não é hora, eu acho que não é hora para se separar, é hora para cada um tentar, a família inteira se unir e tentar superar
essa crise mundial. Se para algumas pessoas a vida conjugal já não estava boa, né? Muita gente ano passado, esse ano, se separou, tenho certeza que de cabeça quente, porque não soube suportar isso. Talvez se tivesse uma pessoa para falar, para se abrir, para conversar, não teria chegado a esse ponto. E só no Brasil, no ano de 2020, houve um aumento de 15% nos divórcios extrajudiciais, ou seja, aqueles em que o casal se separa amigavelmente direto no cartório. Aqueles que as pessoas não brigam pelos filhos, não brigam por bens, não, simplesmente nada, né? Simplesmente vão ali e se separam. Na Rússia, em 2020, houveram tantos, mas tantos casos assim de separação que até o governo teve que intervir para retardar um pouco esse processo. Era muita gente, muito casal se separando. Então, já pensou? Até o governo ter que entrar para poder dar um corte? No Japão, também tivemos muitos e muitos casos, um aumento muito grande de divórcio. E ano passado houve uns casos assim, de suicídio entre mulheres muito grande, que foi tão assim, como se diz assim, tão chocante que até a política teve que abrir os olhos e começar a prestar atenção nesse assunto. Por que causaram tantos suicídios de mulheres ano passado? Então, toda vez que acontece alguma tendência assim na sociedade, as pessoas têm que prestar atenção no que está acontecendo ao redor delas, o que a economia, a situação, a sociedade está passando naquele momento, para que as pessoas, né, tomem essas decisões de tirar a própria vida. E esses divórcios que ocorreram bastante, mas bastante mesmo ano passado e esse ano, já estão chamando de coronaricon, ou seja, divórcio da era Covid. E os divórcios foram tantos que foi encomendada uma pesquisa. Então, deu que 16% dos casais se separaram antes de completar 4 anos de vida juntos. E desses 16% de casais, 55% alegam incompatibilidade de gênios, ou seja, um não teve paciência com o outro. Embora ainda estivesse um pouco em clima de lua de mel, tudo foi para as cucuia porque a pandemia chegou com tudo. Quanto tempo essas pessoas se relacionaram antes de se casarem, antes de dividirem o mesmo teto? Eles se relacionaram de 1 a 2 anos, para depois morarem juntos. 31% dessas pessoas disseram que o parceiro, depois que foi morar junto, mudou tanto, mas tanto, que parece que a pessoa se tornou outra pessoa. Seria isso a causa dos separação por incompatibilidade de gênio? Então quer dizer que quando o fogo da paixão dá uma abaixada, aí aparece a incompatibilidade de gênio, porque no começo, quando os dois estavam lá naquele fogaréu lá, tudo se perdoava, nenhum dos dois tinha defeito, ou se tinha e percebia, a paixão ainda era tão boa e tão grande que tudo se perdoava. Só que depois que foi morar junto, não se perdoa mais? Porque defeito todo mundo tem, né? Será que as pessoas mudam tanto assim que foi só o amor acabar que o nível tolerância também baixou a nível 0? Então é isso, gente. Paciência, paciência e paciência. Nessa época de calamidade mundial, pandemia, todo mundo ficando meio estressado, meio não, né? Tem gente que tá ficando muito estressado e com razão, devido à falta de dinheiro, devido à falta de emprego, essa insegurança, a gente não sabe até quando vai durar. Hoje a gente pode estar bem, estar empregado, amanhã pode ser que não. Amanhã ou depois pode estar faltando comida no nosso prato. Então é muito difícil julgar qualquer coisa. Então cada um é cada um. Mas o que eu quis dizer aqui no vídeo é que para as pessoas terem mais paciência com as coisas, serem mais tolerantes nessa época, sempre mais nessa época.
Então não vamos aí se separar, não vamos se divorciar com a cabeça quente, porque quando a situação tá feia para o nosso lado, a situação tá meio ruim, realmente a gente acaba tomando decisões assim que só acabam prejudicando, e lá na frente a gente pode se arrepender. Então, se a situação tá assim muito feia mesmo, espera mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Para depois se separar bonitinho, sem brigas, porque senão vai acabar acarretando muito trauma, né, nos filhos, se é que tenham filhos. Agora, se vocês não têm filhos, não tem nada para dividir, vão se separar como 2 adultos decididos que é isso mesmo que vocês querem, né, se separar, tudo bem, de boa, vai lá, se separa amigavelmente, numa situação extrajudicial e tá tudo bem, certo? Afinal, ninguém é obrigado a ficar convivendo com ninguém pro resto da vida quando se descobre que não é bem isso, né? Então, gente, é isso, tá? Desculpe a minha intromissão e tenha paciência, tenha bastante paciência mesmo. Então, até mais e vamos para o próximo vídeo. Se puder, já se inscreva, como eu disse, não custa nada apertar o botãozinho aí de se inscreva. Até o próximo vídeo e boa semana para você. Tchau, fui!